Muito bem, ouvintes da Inova, você que está na frequência 87.5, você que está no aplicativo, seja bem-vindo, você que também está na nossa live e também inova.tv.br. Somos multi porque o seu mundo é assim, a Inova é multi e a gente está aqui todos os dias com o nosso café com leite também de uma forma multi, né? De uma forma multi, a gente está aqui todos os dias levando então informação, entrevistas relevantes aqui para a nossa comunidade com o nosso Café com Leite da Rádio Inova FM e também Inova Multi. Com a parceria, pessoal, aqui do nosso Café com Leite, sempre da Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Também com a gente está aqui no nosso programa a Cooperativa Piar, que fomenta o desenvolvimento social e econômico de Nova Petrópolis e região. Vai ser o tema do programa de hoje. Também Petrópolis Boulangerie, para você que quer tomar um café, tem 4 lojas aqui na cidade. Ainda Super Logradouro está aberto, vai até às 9 horas da noite, sem fechar no meio-dia. Colégio Cenecista Frederico Micaelso, Educação para a Vida Inteira. E Dom Belisco Café, Gastronomia e Petiscos, bem pertinho ali do semáforo da sinaleira, ao lado da Papelaria Stoffel, aqui no centro de Nova Petrópolis. E à minha frente, Jonas Cardona Venturini, seja bem-vindo, Jonas, nesta sexta-feira que eu e você estamos assistindo a nós mesmos, né? Porque gravamos ontem esse programa. Ontem, no caso, é hoje, nesse momento que a gente está aqui, ou seja, tarde de quinta-feira. Uma volta no tempo. Uma volta no tempo, né? Vamos voltar ao tempo e compreender que história é essa, a Cooperativa Piar. Como é que foi essa operação? Operação Via Láctea. Olha o trocadilho aí. Alusiva ao leite. Alusiva ao leite. E parece que ela também, do ponto de vista de grandeza, a Via Láctea, a gente fala aí sobre a nossa galáxia, né? A imensidão da nossa galáxia. Da nossa galáxia. Será que meteram a mão? Foi mão grande? Será que foi isso? Vamos compreender um pouquinho mais. Antes, como é que tá aí, meu amigo? Tudo certinho? Nessas idas e vindas? Tudo certo. Tá Gramado, Porto Alegre, tudo que é lugar, né? Triangulando por aí, né? Bom dia, sócios. Bom dia aos nossos ouvintes da 87.5 e Nova FM, que nos assistem pelos múltiplos canais que disponibilizamos para a nossa audiência. É um prazer sempre estar aqui, apesar de que hoje não é daquelas pautas que são as mais confortáveis e aprazíveis de debatermos, mas também, como sempre é um princípio deste programa e das minhas participações, nós não nos furtamos de trazer o debate para o nosso ouvinte, um debate que visa trazer uma percepção de quem é de fora, mas também está sempre presente aqui na nossa região e, lamentavelmente, abordando hoje a operação deflagrada ontem por parte da Polícia Civil, junto com o Ministério Público, no qual, no epicentro da investigação, que dá o nome Via Láctea não somente pelo que dá a entender o teor da operação, né, Sóstenes, não somente com relação ao leite, mas a magnitude que transformou-se toda essa operação, tudo que envolve, ou seja, realmente é algo grande que temos aí para a gente analisar. Exatamente. Pessoal, Jonas Cardona Venturini, ele que é empresário, professor universitário, participante aí para 5º ano já aqui na Rádio Nova. Já fizemos debates juntos, já inclusive entrevistamos candidatos à diretoria da Cooperativa Piar. Esses que declinaram não vieram na época. E ainda que a gente não conheça nomes nesse momento, não tenho dúvida que está impactando, porque se refere à antiga diretoria aí. Teve essa operação, conforme a informação que nos trouxe a nossa reportagem, hoje agradecendo ao Luiz Bolsoni, ele que apresenta o programa no final do dia aí, o Happy Hour. Hoje não teve uma manhã que não foi happy, foi mais tensa aí, né? Hoje que eu digo ontem, né? Ontem. Voltando ao tempo aí. E o Fernando Agerte, que bem comandou também a parte jornalística aqui na Inova, que eu não estava presente ontem, estava com meu pai acompanhando num exame em Gramado, até porque houve um cancelamento da entrevista. Pensei, vamos lá, vamos acompanhar meu pai, 90 anos, né? Tem que estar junto. Quando eu estou encaminhando ele lá para o hospital de Gramado, que acho que até tu tem uma relação com o hospital de Gramado, né? Tem uma empresa lá dentro. Tem uma empresa lá dentro, né, Jonas? Isso, o Core. O Core, o que é o Core lá? O Core é uma clínica de hemodinâmica, né? Tratamos a parte do coração, exames de mapa, Holter, ecocardiografia,
implantação de marca-passo, cateterismo e colocação de stents, angioplastia. Por isso que tu me perguntou antes, não é nada a ver com cardiologia, Sim, não. Já ia ligar para lá para dizer, tratamento VIP, Opa, seus sócios, né? 90 anos merece, 90 anos merece. E é paciente de um dos sócios da clínica, Dr. Docin, né? Sim, doutor Docin. Meu sócio. Teu sócio, doutor Meu Docin. sócio, é. Tá certo. Ele é o Docin, tu é o salgadinho, é isso? Eu sou o salgadinho. Ele é o bonzinho, eu sou o malzinho. Daí, estava com meu pai lá ontem, quando eu recebi a informação do delegado aqui de Nova Petrópolis, né? Fábio Dal Pérez, olha, estamos com essa operação aí, Sóstenes. E daí, vamos articular, vamos correr atrás. Vamos ver como é que ela se sucedeu, então? Trazer as informações, depois a gente detalha aí com o Jonas Cardona Venturini. A Polícia Civil de Nova Petrópolis, coordenada pelo delegado de polícia Fábio Hidalgo Pérez, desencadeou, portanto, na manhã desta quinta-feira, a Operação Via Láctea, que visa dar cumprimento de 6 mandatos de busca e apreensão. São investigadas pessoas que tinham ligação ou cargos na cooperativa Piar, aqui de Nova Petrópolis. Além dos mandados judiciais de busca e apreensão, foi representado por sequestro de bens e valores ao Poder Judiciário e deferido na ordem de 15 milhões de reais. 15 milhões de reais, pessoal. Repetindo aqui para não errar. É muito dinheiro, né? Além de bens imóveis, como veículos e outros. Ficando com restrição de venda na ordem de mais de 50 veículos. O objetivo é preservar o patrimônio durante o desenvolvimento do inquérito policial. O que se apura é que uma associação de pessoas que desempenhava funções da cooperativa tinha empresas, muitas vezes em nome de familiares próximos com informações privilegiadas, recebendo benefícios acima da média ou vindo a ganhar valores vantajosos acima de mercado. A apuração ainda está no início, com toda essa movimentação de ontem, certamente avançou um pouquinho mais, né? E, no entanto, os pedidos foram subsidiados por relatórios técnicos, ou seja, não é apenas fundamentados, não é achômetro. Vai investiga para ver se tem alguma coisa. Não, já teve levantamento. Fundamentados, exatamente. O inquérito policial se debruça em diversas situações da gestão anterior, inclusive na alienação, ou seja, venda da frota, ficando constatado o princípio que a aquisição de 16 veículos foi feita por uma empresa ligada ao filho do então presidente da cooperativa, no caso, então, Jefferson Ismanioto. Posso dar um nome aqui, ainda que não cite, era o presidente, então, à época, né? A empresa supostamente prestava serviços para apiar, fato que vai ser apurado ainda conforme a investigação. E com o dinheiro obtido nesse suposto contrato, né? Está se duvidando se o contrato foi cumprido ou não, né? Veio adquirir os veículos, muitas vezes por menos da metade do preço de mercado, sem obedecer a ata de venda. Apura-se se houve ou não essa prestação de serviço. Será que recebeu e só foi dito que fez? Ou será que fez mesmo? Enfim, é isso que a polícia está apurando nesse momento. O fato é que houve um prejuízo, nesse caso, na ordem de pelo menos cerca de 300 mil reais. Isso fora essa questão desses veículos aí. O que se pode constatar que houve praticamente uma liquidação informal, inclusive recolhendo valores em espécie de supermercados e agropecuárias para pagamentos de alguns funcionários escolhidos para verbas trabalhistas, entre aspas aqui, ligados à então diretoria. Isso que a polícia nos repassou. Havendo o recolhimento de dinheiro um dia após o desligamento da empresa. Se desligar a empresa e for lá pegar dinheiro, como assim? Também existem indícios de irregularidades no setor de transporte. Pessoas ligadas ao conselho da cooperativa obtinham privilégios e informações. O inquérito policial foi instaurado a partir da nova gestão da cooperativa, que embasou a notícia crime com relatório técnico que serviu de suporte aos pedidos feitos ao Poder Judiciário e à instauração do inquérito policial. A Polícia Civil agradece o apoio das polícias que estiveram na operação aqui na Serra e participaram, bem como
ao juízo competente e seus servidores que, independentemente do deferimento ou não dos pedidos, sempre deram uma resposta ágil e rápida às representações. E aí eu pontuo aqui, não poderia ser diferente. Estamos falando da que era, pessoal, a maior empresa da região, Serra Gaúcha, Hortênsias, Nova Petrópolis, Gramado, Canela, São Chico. Não havia uma única empresa sequer em Gramado que fosse maior do que a Cooperativa Piá em patrimônio, em faturamento, e hoje o que é a Cooperativa Piá. Outra ponderação aqui, eu vou perguntar para ti, que também já geriu cooperativa, né? Fui funcionário. Fui gerente. Gerente, Fui né? gerente, Já esteve aí conhecendo como é que funciona a cooperativa. Já teve no cargo de gestão. Tu vir depois da tua desligação, do teu desligamento no dia seguinte, isso para mim chama-se uma palavra muito clara. É roubo. Depois tu não é mais parte. O que tu me diz aí sobre essa situação que nós tanto debatemos já, Jonas? Bom, acho que primeiro ponto, né, Sóstenes e ouvintes, é lamentável, é mais um episódio, eu diria e repetiria, Sóstenes, é mais um episódio triste dos últimos anos da nossa cooperativa Piá. É mais um episódio triste que a gente vem aqui debater com relação a esse patrimônio do nosso estado, não só da nossa cidade, não só da nossa região, mas do nosso estado. A cooperativa Piá tem uma relevância, uma presença de marca, uma qualidade de produtos que é destacada desde sempre. E, infelizmente, nós temos aí um acontecimento que nós temos que ter muita cautela, ainda temos que seguir o rito processual do judiciário, mas que também existem fortes elementos de maneira muito bem fundamentados com relação ao embasamento desse inquérito e, consequentemente, desta operação. Os comportamentos da antiga diretoria, eles iam muito numa linha contraditória. O nosso ouvinte vai rememorar e vai recordar, Sóstenes, que nós tentamos em mais de uma oportunidade trazê-los aqui para fazer um debate com relação aos rumos, ao futuro da cooperativa, e nunca tivemos uma resposta, um aceno positivo. E eu lembro de uma ocasião até recente, neste ano, e tu vai te recordar também porque tu estavas comigo, nós fomos num jantar promovido pela CDL Nova Petrópolis, do qual o nosso amigo Guilherme é presidente, e estava o atual presidente da Piá, o senhor Jorge, né? Jorge Dinebir. Jorge Dinebir, no qual ele já manifestava ali a intenção de fazer um processo de auditoria para justamente averiguar situações gerenciais, especialmente financeiras, que não estavam batendo dentro dos documentos fiscais e financeiros da cooperativa Piá. E eu vejo, Sóstenes, que pelo que está nos autos do inquérito, não é pouca coisa. Estamos falando em 15 milhões, estamos falando em um único contrato com relação à venda de automóveis, 300 mil reais, e estamos falando, Sóstenes, de restrição com relação à venda de mais de 50 veículos. Então, faz menção no inquérito ao ex-presidente, mas eu fico imaginando, o ex-presidente não deve ter 50 carros sob o seu domínio, no seu patrimônio. Ou seja, mais pessoas que integravam a diretoria devem ser ouvidos, né, com relação a essa denúncia dentro dos autos do inquérito. Não tenho dúvida, Jonas, que também vai recair aí sobre quem tinha, e aí eu gostaria da tua, mais do que ponderação, conceituação da importância de um conselho fiscal. Porque estamos falando de cooperativa, uma associação, uma entidade que é uma empresa privada. Conceitua a diferença de empresa privada de uma cooperativa e, nesse aspecto, não tenho dúvida que vai recair também responsabilidade sobre eles, pelo menos do ponto de vista administrativo, né? De não fazer, de não exercer, sei lá, concussão, omissão, algo do tipo. Durante a assembleia que teve, a última assembleia, em que tomou posse Jorge Wilson Dinebir como presidente,
fizeram coro os associados pedindo a renúncia. Não se teve hombridade naquele momento, tirar o chapéuzinho, baixar a cabeça e sair. Não se fez. Agora, não tenho dúvida de que a mão pesada também vai recair sobre eles. O que tu me diria como conhecedor profundo dessa área? Bom, primeiro ponto, tens total razão com relação à estrutura e o regramento de uma cooperativa. A cooperativa, ela pertence de fato e de direito aos seus sócios, aos cooperados, que é quem realmente é o dono da cooperativa. A diretoria, ela é totalmente eletiva, ela é algo temporário. Então, um presidente, um diretor administrativo financeiro, um diretor de produção, ele está diretor, ele está presidente, ele está vice-presidente, mas ele não o é. Então, a regulamentação começa pela o Ministério Público das Fundações e das Cooperativas, que é o órgão dentro das questões públicas e legais que regulamenta. E como tu bem disseste, a estrutura de governança de uma cooperativa, ela tem conselhos superiores, que deveria averiguar as contas da gestão, que é o nível operacional do dia a dia. Então nós temos o Conselho Fiscal, que tem a obrigatoriedade de dar fé naquelas contas, e tem o Conselho de Administração, e acima dele a Assembleia Geral, que é o órgão máximo onde se faz presente todos os cooperados, todos os donos de fato da cooperativa, que têm o seu poder de voto exercido naquele momento da Assembleia Geral. Então o que eu percebo existe implicação civil por parte do Conselho Fiscal, se comprovada a denúncia. Agora nós vamos para o Judiciário aceita então essa operação, esse inquérito, ele é enviado ao Judiciário, e o Judiciário deve aprofundar com os elementos desta operação e do que a atual administração da cooperativa vem fornecendo de provas, deve embasar a sua decisão com relação a esses fatos que saíram na mídia no dia de ontem. Então, assim, Sóstenes, sendo bem claro, independentemente, no caso de uma cooperativa, de quem incorreu em processos fraudulentos, processos que comprometeram a gestão da cooperativa por práticas ilícitas, nós, em termos de regramento e por força de lei, temos também que responsabilizar quem anuiu as contas da cooperativa. Que foram quem? Foram o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração. Ele é, entre aspas, cúmplice daquela gestão, porque quando vem a comprovação das contas, tem que se votar negativamente. Um exemplo que a gente pode trazer aqui é no caso de uma empresa pública, que não é uma cooperativa, mas ela é pública, porque mais de 50% do seu capital pertence ao governo federal. Estamos falando da Petrobras. Quando teve o episódio da refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos, o Conselho de Administração, que votou à época tanto pela compra quanto pela venda, e aí existiu uma diferença de aproximadamente 700 milhões de dólares, comprou-se por 1 bilhão e vendeu-se por 300 milhões de dólares, ou seja, um prejuízo que todos nós pagamos na bomba de combustível. O Conselho de Administração foi responsabilizado porque tanto anuiu a compra quanto anuiu a venda no episódio em que a Petrobras se desfaz daquele ativo. Perfeito, pessoal. Jonas Cardona Venturini comigo aqui, ele que é especialista aí na parte de gestão, administração, ciências contábeis, pós-graduação nessas áreas, professor universitário, empresário e, inclusive, integrante de conselhos, né? De conselhos de algumas empresas, né, Jonas? Isso. Inclusive integrante, ou seja, tem conhecimento de causa como participação efetiva. Exato. E ainda também já foi gerente de uma cooperativa, né? Jonas, a responsabilidade civil, criminal, ela pode recair sobre esses. Mas há uma responsabilização moral que também acho que precisa ser feita àqueles entes que se envolveram no sistema e que permitiram que o sistema assim se perpetrasse, não é mesmo? Durante o órgão máximo, que é a Assembleia Geral, de eleição e posse da diretoria, que ora está no comando, eu fiz o seguinte questionamento, trazendo lá em 2010,
2012, 13, 2011, 12, não lembro exatamente, uma situação em que, quando houve a mudança da diretoria, naquela época, tomou posse, na época, Gilberto Quini, mais como presidente, mais alguns, mais os diretores, não lembro exatamente quem eram os demais, foi o rompimento de uma continuidade de 30 e poucos anos, em que havia o José Mário Hanse como superintendente e havia uma diretoria que ela era quase que parlamentarista, vamos assim dizer, né? As decisões elas eram mais dadas ou tomadas pelo superintendente. E essa era a realidade, ao ponto de ser questionado à época, né, Jonas, se isso era próprio, se isso era bom para a cooperativa. E que se tomou. À época, houve a mudança e os então diretores, que foram devidamente eleitos, capitaneados aí pelo Gilberto Quini, que tinha concorrido à reeleição 4 anos antes e perdeu a eleição, mas ele atuava junto à cooperativa como médico veterinário, enfim, foi conduzido. E durante o início dessa tramitação não foi eleito, não foi nomeado, não foi contratado um superintendente. A própria diretoria, ela acabou assumindo, não cumprindo o que rezava o estatuto. E eu me reportei a uma época ao SERGS. E aí que eu vejo a questão a responsabilização moral. Ao SERGS, tem outras também, gostaria que citasse quais são as outras que podem intervir numa situação como essa. Ao SERGS, deixa eu tentar sintetizar, é quase um sindicato de cooperativas. Algo mais ou menos assim, né? Uma entidade de classe das cooperativas. Uma entidade de classe cooperativas. Ela é corporativista, vamos assim dizer. Política, mas ela tem que ser transparente. Ela tem que zelar por quem? Se as cooperativas, elas são dos associados, ela deve zelar pelos associados, não pelos seus diretores. E pelo cumprimento do estatuto, que é o órgão máximo acima da Assembleia Geral de uma cooperativa, é aquilo que eles põem no papel para os seus donos, que são os associados, os cooperados, que é o estatuto. E eu, como jornalista, perguntei, em e-mail, qual que é a posição do SERGS diante desse cenário em que está se descumprindo o estatuto? A resposta que veio: nós apenas nos reportamos a associados, não a imprensa. Tudo bem, achei extremamente deselegante, no mínimo. Inapropriado, porque eu estava representando a coletividade. E uma região. E peguei o meu cartão de associado à Cooperativa Piá, fiz a cópia, xerox, né? Estava dentro xerox, encaminhei e como associado solicitei. E daí expus na Assembleia, diante do seu Virgílio Pérez, que é um baita orador, que é um grande desempenho de palco, e que na época, salvo engano, estava à frente da diretoria, ele estava na Assembleia Geral agora desse ano que aconteceu, e ali eu reportei, relembrei esse fato e disse: impera um silêncio ensurdecedor de uma década. Nunca recebi essa resposta. Seu Virgílio Pérez, afinal de contas, ao SERGS é cooperativista ou corporativista? Foi o questionamento que eu fiz diante do pessoal. Tem filmagem lá. E também disse, remontando, endossando o que disse um empresário, aliás, um associado, empresário rural, né, lá de Morro Reuter, que disse: olha, temos que também ver quem falhou nesse todo. E as administrações municipais? Como é que elas atuaram? E as prefeituras? Porque, afinal de contas, indiretamente, elas também têm a ver. Câmara de Vereadores, como é que elas fiscalizaram isso tudo? E aí eu pergunto para ti, Jonas, também concorda comigo que há de se ter também uma responsabilização moral? Total. No caso, o fato da OSERGS muito mais, porque o que acontece, Sóstenes? Ela representa todo o sistema cooperativista, ela congrega as diferentes cooperativas de diferentes segmentos para unificar e fortalecer o movimento cooperativista, que tem como berço a nossa cidade aqui, Nova Petrópolis, que é a cidade matriz da Cooperativa Piá em discussão nesse momento agora. Então, a OSERGS, ela, neste caso, ela foi extremamente relapsa com o cumprimento do estatuto. Estatuto esse, diga-se de passagem, que ela chancela. Porque se tem um estatuto que é mal construído, ou seja, que prejudica o dono da cooperativa, que é o associado cooperado, ela tem o dever de intervir.
ela não só tem o direito, como ela tem o dever de intervir. Porque ela faz o que, Sóstenes? Ela faz as melhores práticas para o sistema cooperativista, independentemente do segmento, do porte e do tipo de atividade que ela desempenha. No que se refere a poder público municipal, executivo, poder público municipal legislativo, nós temos uma relação indireta. É óbvio que a prefeitura ela é totalmente ligada com a PIA, é uma empresa que tem muitos postos de trabalho, é uma empresa que tem uma arrecadação grande para o município, de várias formas, a começar pelo imposto que se paga nas unidades que se tem da cooperativa, a falar do dinheiro que circula tanto por cooperados quanto por funcionários dentro da nossa economia do município, mas ela tem uma relação indireta. E casualmente eu saí ontem de uma audiência com o nosso prefeito, no qual eu quero mandar um abraço, e o prefeito chamou várias vezes essa gestão que não está mais e que está sendo agora alvo de uma operação. O prefeito chamou várias vezes para colocar a prefeitura à disposição para fazer uma força-tarefa junto à administração e não foi ouvido. E nas oportunidades que pediu que a Osergues, e aí vem talvez um contra-argumento, Sóstenes, a questão do estatuto, tu estás completamente certo e tenho certeza que tu não tiveste resposta nesses 10 anos, nem agora na Assembleia aqui no qual estava o ex-presidente, que agora é o Darcy, né? O ex-presidente Virgílio. Marcou, o Poder Público Municipal tomou a iniciativa de marcar para fazer uma força-tarefa naquela ocasião em que a cooperativa já dava sinais de extrema fragilidade e não apareceram. Jonas Cardona Venturino, e para fechar, gostaria que tu fizesse as tuas conclusões e, mais do que isso, gostaria que tu também fizesse as tuas previsões baseado no teu conhecimento e tudo que a gente está passando em relação ao futuro da nossa cooperativa, seja a partir dessa investigação, principalmente, né? Porque, afinal de contas, aqui é o início de algo que você conseguir recuperar algum dinheiro, né? é a ponta do iceberg. Já há um fio de esperança, né, de recuperação. Mas antes, também dizer aqui, pessoal, que eu acompanhei, fiz várias entrevistas, fizemos aqui com o Jefferson, todas as vezes. A vez também que o Zé Mário saiu da reunião e o Jefferson Esmanioto ganhou a eleição e o Zé Mário saiu gritando que tiveram puxado o tapete, porque ele foi o mais votado, mas depois o Conselho Administrativo elege, eu não lembro se são 9 ou 11 o total, elege o presidente, independentemente da votação que teve, os 3 mais votados, que são os 3 diretores, no caso, né? Sim. E elege o presidente, ele saiu lá do centro de eventos dizendo que puxaram o tapete, porque tinha sido combinado, entre aspas, que se ele fosse mais votado, independentemente da situação, me parece, ele seria o presidente. Só que ele foi o mais votado, mas acabou não sendo o presidente. E eu trouxe o Jefferson Esmanioto aqui e perguntei, o senhor puxou o tapete? Houve puxar o tapete? Perguntei em 2017, vocês vão voltar no Facebook, vocês vão ver lá. E também tem gravado aqui, na coletiva de imprensa, que o Jefferson concedeu aqui na cooperativa PIA, aqui no mercado, no escritório administrativo, e que ele disse que o prefeito, inclusive, ao invés de sentar com eles, e aí é o que disse o Jefferson, que não tinha ido se reunir, nunca buscou aproximação, era o que dizia o Jefferson, pelo contrário, entrou na justiça no último dia para inviabilizar a eleição. Né? Enfim, teve muitos poréns. E a gente tem gravado aqui nas várias entrevistas que fizemos, no material, e talvez a gente vai colocar ponto e contraponto, porque se necessário a gente esclarecer, estamos falando da maior empresa que Nova Petrópolis já teve e ela não é privada. Ela é de todos, mais de 20 mil pessoas, inclusive os sócios. Hoje, se tivesse que liquidar a cooperativa, que não, ela tem capital para isso, e não vai acontecer isso, pelo que está. Mas eu imaginar que ela não tivesse capital, eu teria uma dívida de mais de 20 mil reais lá. Isso. Porque eu fui sócio. Porque um dia eu assinei lá, como associado, coloquei como é que chama? Um valor que é o... para adquirir tuas cotas. Adquirir as cotas. E tu tem que honrar elas na dívida também. E eu tenho que honrar na dívida também. Então Isso. só se eles têm uma dívida de 20 mil reais. E os outros 20 mil, valores próximos, equivalentes, maiores, sei lá, nem sei como ficaria cada situação. Sem contar que tem gente para receber recursos que não está conseguindo, tem o mercado que está defasado, né, ainda do ponto de vista de mercadorias. Enfim, tem todo um cenário que é necessário a gente discutir. E esses pontos e contrapontos a gente quer trazer também ao longo para
quem mais falhou, né, nesse aspecto. Mas não só de caça às bruxas, mas também de entender. E eu acho que essa operação Via Láctea, né, ela já nos mostrou algo que alguns duvidavam, alguns acreditavam piamente. E como Sóstenes, mas eu sempre disse para as pessoas, eu acho que foi muita incompetência. Ao que está dizendo, não foi somente isso. Foi mão grande também. Para finalizar, o que tu dirias sobre esse contexto todo e previsões amparadas em, em conhecimento científico? Primeiro ponto, só, eu acho que a atual administração está fazendo o que deveria fazer. Ela herdou um conjunto de dívidas, não somente financeiras, mas como tu bem disseste, dívidas morais pela marca, pela instituição PIA. Ela herda ao assumir isso. A marca está num momento ruim, manchada com fornecedores, com parceiros, com associado, com comunidade, por causa desses eventos que acabaram tendo aí um estopim no dia de ontem. Agora, o que eu diria para a atual gestão que está lá, a atual diretoria, é que forneça todas as informações possíveis para as autoridades, mas foque-se em levantar a cooperativa nesse momento. Não tem o trabalho investigativo dentro da cooperativa, não tem que ser feito. Isso cabe ao judiciário, cabe aos órgãos responsáveis. Ela tem que suprir os órgãos responsáveis com elementos investigativos. E ela sai de cena, deixa que o transcurso do processo corra pelas autoridades, e ela tem que se focar em levantar a cooperativa neste momento, a sua imagem, a sua marca, a qualidade dos seus produtos, o fortalecimento do seu associado, o fortalecimento da cadeia, o fortalecimento dos seus fornecedores, de seus stakeholders como um todo. E aí, Sóstenes, como tu bem disse, né, existem argumentos dos dois lados, mas eu quero te dizer o seguinte, eu sou capaz de apostar que independentemente de quem estivesse, está ou vai estar na prefeitura, que algum gestor público municipal fecharia a porta do seu gabinete para receber um diretor, presidente ou uma diretoria de uma empresa, cooperativa ou não, seja ela qual for, dentro do seu gabinete para discutir caminhos melhores conjuntos, porque ela é extremamente representativa para o município. Eu tenho absoluta certeza que a atual gestão teria e teve essa disponibilidade, como a antiga gestão também, e o próximo que vier, ou se mantiver a atual administração, vai continuar com esse mesmo ímpeto de diálogo, porque a PIA ela é muito importante para a cidade e para a região. Então não tem a menor possibilidade, eu não consigo conceber, Sóstenes, uma gestão que fecha a porta do gabinete para conversar com essa diretoria. Diferentemente do que o Sérgios, que eu disse foi no mínimo deselegante, né, nessa circunstância, se houvesse essa possibilidade seria uma falta, vamos assim dizer, para não chamar outra coisa, de inteligência, porque afinal de contas digamos, uma via de mão dupla, é recíproco, ela é interdependente, sinérgico, exatamente isso, ainda mais na capital nacional do cooperativismo. Jonas, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço mais uma vez, sempre uma satisfação estar aqui. Vamos no mês que vem, agora em dezembro, fechar mais um ano juntos aí na parceria do Café com Leite. E um abraço forte para todos os nossos ouvintes e os votos que os órgãos responsáveis façam o processo investigativo como deve ser, seguindo os ritos da lei e do processo no curso processual, e que a nossa cooperativa PIA tenha um desfecho mais salutar no próximo ano e nos que vem pela frente aí. Tá aí, pessoal, Jonas Cardona Venturini aqui no nosso Café com Leite de hoje, nosso Café com Leite abordando essa situação bombástica aí da cooperativa PIA, que eclodiu, vamos dizer, explodiu ontem, né, com essa mega operação Via Láctea da Polícia Civil, e a gente abordando aqui para os nossos parceiros de sempre, com a gente Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, também com a gente Cooperativa PIA, que fomenta o desenvolvimento social e econômico de Nova Petrópolis e região, espero que continue fomentando e cada vez de uma forma gradativa, mais sempre, também com a gente, né, que tenha longa vida, Petrópolis Boulangerie, uma delícia de lugar na Serra Gaúcha, ainda com a gente também o Super Lugadouro,
aberto todos os dias, das 8 da manhã até as 9 horas da noite, segunda, sábado, domingo, das 8 ao meio-dia, das 4 às 8 da noite. Colégio Cenecista Frederico Micaelsen, Educação para a Vida Inteira. E Dom Belisco, café, gastronomia e petiscos, ao ladinho aí da sinaleira do semáforo aqui no centro. Pessoal, convidei o presidente da cooperativa, Jorge de Nebir, para uma entrevista. E a gente, se ele pôde estar com a gente, segue em seguidinha então com a segunda parte. Grande abraço e a gente já volta. Pessoal, fecho por aqui a minha participação. Amanhã tem mais Café com Leite. Bom dia.